Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Antes eu quero falar um pouco do Corinthians, que está eliminado do Campeonato Paulista, foi derrotado não, o Corinthians venceu a equipe do Santo André pelo placar de 3-2, né? Gol do Pedro Raul na última bola, no último lance, o Pedro Raul marcou o gol do Corinthians, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, mas não foi suficiente para levar o Corinthians para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians está eliminado com uma rodada de antecedência. Isto porque a Internacional de Limeira venceu o Ituano pelo placar de 2-0. A Portuguesa venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. A Portuguesa, resultado que era bom para o Corinthians, mas o Corinthians também tinha que torcer contra a Internacional de Limeira. E a Internacional de Limeira venceu a equipe do Ituano pelo placar de 2-0. Com isso, o Corinthians está eliminado. As últimas vezes que o Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista na fase de grupos foi em 2008, 2010, 2014 e agora 2024. Sabe qual é a coincidência dessas eliminações? O Mano Menezes foi o técnico do Corinthians. O Mano Menezes é o culpado. O Mano Menezes é o culpado dessa história toda. Olha, em 2008 ele era o técnico do Corinthians. Corinthians foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Em 2010 ele era o técnico do Corinthians, eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Em 2014 ele era o técnico do Corinthians, eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Em 2024 ele foi técnico do Corinthians, eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Por quê? Com o Mano Menezes, o Corinthians, em 2024, neste Campeonato Paulista, o Corinthians sofreu 5 derrotas seguidas com o Mano Menezes. Com o Antônio Oliveira, o time conseguiu uma recuperação. Ganhou da Portuguesa, ganhou do Botafogo, ganhou do Santo André, empatou com o Palmeiras, ganhou do Cianorte pela Copa do Brasil e perdeu para a Ponte Preta. A única derrota do Antônio Oliveira no comando do Corinthians foi a derrota para a Ponte Preta. Se o Antônio Oliveira estivesse no comando do Corinthians desde o início, o Antônio Oliveira teria classificado o Corinthians à próxima fase da Copa do Brasil. Como foi o Mano Menezes, o técnico no início do Campeonato Paulista, com as 5 derrotas seguidas, o Corinthians perdeu para todo mundo. O Ituano só ganhou do Corinthians. É inacreditável. O Ituano só tem uma vitória na competição, vai ser rebaixado, e só ganhou do Corinthians. O Corinthians do Mano Menezes. Então o Mano Menezes é o culpado. O Mano Menezes e o Duílio Monteiro Alves, que contratou o Mano Menezes e botou uma multa astronômica, uma multa milionária de 20 milhões de reais para a demissão do Mano Menezes. E o Corinthians só pôde fazer a demissão do Mano Menezes depois das 5 derrotas seguidas e mesmo assim vai ter que pagar a multa, que é uma multa milionária. Por falar em multa milionária, o Corinthians tem uma dívida com o Matias Rojas. E o Augusto Melo, falando ontem em entrevista, admitiu que a dívida com o Matias Rojas é de mais de 8 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais é a dívida com o Matias Rojas. O contrato do Matias Rojas diz que se o Corinthians devesse a ele algum dinheiro, se o Corinthians estivesse devendo a ele algum dinheiro, ele poderia ir embora do Corinthians na hora em que ele quisesse. Consta no contrato do Matias Rojas isso, que se estivesse devendo dinheiro para ele, ele poderia ir embora na hora que ele quisesse. E foi o que aconteceu. O Corinthians está devendo mais de 8 milhões de reais para o Matias Rojas. É muito dinheiro, hein, gente? É muito dinheiro relativo a direitos de imagens. Segundo Augusto Melo, CLT está em dia, né? O contrato na carteira está em dia, mas o contrato de direito de imagens, o Corinthians está devendo mais de 8 milhões de reais. E vai pintar a rescisão de contrato, nesta segunda-feira ainda, o Corinthians vai fazer a rescisão de contrato com o Matias Rojas. E o jogador não vai mais jogar no Corinthians. Portanto, mas o Corinthians vai ter que pagar pelo menos esses 8 milhões de reais, né? Que é o que o Corinthians está devendo a ele. Se não tiver que pagar mais, porque se tiver que pagar o contrato total, dizem que o contrato total é de 8 milhões de dólares, algo em torno a 40 milhões de reais. O contrato total do Corinthians com o Matias Rojas. Se tiver que pagar todo o contrato total, aí vai ficar realmente difícil para o Corinthians honrar com esta dívida.
O contrato total, segundo os empresários do Matias Rojas, é de 8 milhões de dólares, é isso mesmo, ó, cerca de 40 milhões de reais. Mas o Corinthians está tentando um acordo amigável, o que permitiria negociar valores e também parcelamento. Nesta temporada, o Matias Rojas entrou em campo 10 vezes e não marcou nenhum gol sequer. Lamentável, uma das piores contratações da história do Corinthians. Bom, o Augusto Melo deu uma entrevista hoje para a Rádio Bandeirantes, no programa Concentração, e ele atualizou a questão do mercado do Corinthians. Quem vem, quem vai, quem fica no Corinthians, o Corinthians que já contratou 10 jogadores para essa temporada, e deve contratar o 11º será o Kaká. Segundo Augusto Melo, o Corinthians só está conversando com o Kaká neste momento. Jogador que estava no Atlético Paranaense, jogador que é do Tokushima, do Japão. Faltam detalhes para esta contratação, mas quais são esses detalhes? Segundo Augusto Melo, faltam a questão de bônus. Eles estão discutindo a questão de bônus do contrato, quanto o jogador receberia por metas estabelecidas no contrato. Então são bônus que faltam para colocar no contrato para que o Kaká seja jogador do Corinthians. O Augusto Melo desmentiu que o Corinthians tenha interesse no Depenha, meia do Internacional, né, desmentiu que tenha interesse no Depenha do Internacional, diz que não tem interesse, e desmentiu também que tem interesse no Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Diz que não tem interesse no Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Diz que tudo que saiu na internet a respeito destas informações é mentira, que o único jogador que o Corinthians tem interesse nesse momento é realmente no Kaká. E o Corinthians só vai voltar para o mercado agora se o técnico Antônio Oliveira pedir alguma contratação. Lembrando que o Corinthians só tem até quarta-feira para fazer contratações para o Campeonato Paulista, não, né? Porque o Corinthians está fora do Campeonato Paulista, mas a primeira janela termina agora na quarta-feira, que é no dia 6 de março. A segunda janela é no dia 10 de julho, que será aberta no dia 10 de julho. Então a primeira janela no dia 6 de março, a segunda janela no dia 10 de julho. Então o Kaká é o único que interessa no momento. O Corinthians desmente interesse pelo Depenha e desmente também interesse pelo Thiago Heleno. Não existe possibilidade de contratação desses dois jogadores. Apenas a contratação do Kaká. O Corinthians que volta a jogar agora, domingo, contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista, mas é um jogo apenas para cumprir tabela. O Corinthians que vai tentar fazer amistosos no período em que vai ficar parado no Campeonato Paulista. Vai tentar realizar pelo menos 2 amistosos. O Corinthians joga no dia... em março agora, no dia 14 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo. Joga no dia 14 de março, portanto, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. E depois volta a jogar no dia 3 de abril, na estreia na Sul-Americana. Mas, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians só volta a jogar no dia 13 de abril. Só faz a estreia no dia 13 de abril. Então, vai ficar muito tempo, até 19 dias, parado, sem jogar futebol, por isso a importância de fazer amistosos para o time adquirir ritmo de jogo. E aí, fiel, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite se você estiver assistindo esse vídeo de noite, beleza? Seja muito bem-vindo, né? Primeiramente ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, né? Aqui a gente posta todos os dias notícias, novidades, informações, bastidores, ou seja, todas as novidades que tem dentro do Corinthians você fica sabendo aqui no nosso canal. Então, se você é novo, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve no canal, é óbvio. Ative o sininho de notificações, porque quando a gente postar um vídeo novo, você vai receber a tela da notificação no seu celular, beleza? Então, deixe seu comentário, deixe seu Vai Corinthians para fortalecer o nosso trampo, o nosso trabalho aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, tá bom? Muito obrigado a todos, gratidão, estamos quase batendo a meta de 60 mil inscritos no canal Vai Corinthians, é isso aí, meus amigos. Meus amigos, quero saber a opinião de vocês com relação ao Matias Rojas. Ele que alegou aí diante da justiça, CBF, da FIFA e tal, que o Corinthians, né, a diretoria, né, na transação de 2023 com 2024, não realizou o pagamento aí, não realizou todos os pagamentos necessários aí diante da transação com o jogador e o clube dele. Então ficou faltando uma verba aí
né? Claro que tudo envolve dinheiro hoje em dia. Mas eu acho que o Matheus Rogers não agiu bem com relação a isso. Dava para conversar, mas a gente percebeu que o Santos não bateu do Matias e do Corinthians, nem o Corinthians com ele. Tanto é que ele estava mais no banco, entrava no segundo tempo e não rendia. Então foi uma transação muito cara aí pro Corinthians com o Matheus. Se eu não me engano foi 30 ou 40 milhões, se eu não me engano. Só pra compra dele, né? Fora o salário dele, que é altíssimo, que era altíssimo. E ele não tava jogando. Cara, ele não tava jogando P nenhum aí. Ele ficava no banco ganhando dinheirão. O salário dele era multimilionário aí no Corinthians. Ele não tinha uma boa sequência de jogos. E graças a Deus aí temos agora o Igor Coronado. O Garro provavelmente vai ser a camisa 10 do Corinthians, tá bom? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, esmaga o dedo no like. Comenta Vai Corinthians. Se inscreve no canal, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!